Dando continuidade à nossa série Maravilhosa Graça, hoje o nosso assunto é perdão. Perdão, um ato nada natural. Não é natural perdoar. Não é comum à nossa natureza humana perdoar. Só que não perdoar, ao contrário do que parece às vezes, não causa prejuízo apenas para o outro com o qual estamos magoados, mas sobretudo para aquele que está ofendido. Porque quando não perdoamos, a gente destrói a ponte sobre a qual a gente precisa passar. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa presa. Presa ao que e a quem? Presa ao ressentimento, presa ao ódio e presa àquela pessoa que o ofendido quer evitar. Quando a gente não perdoa, a gente não esquece a pessoa que nos ofendeu. A gente pensa nela o dia todo, acorda de madrugada pensando nela, quer evitá-la, mas não a esquece. Está presa a ela. A gente só se liberta quando perdoa. Liberta-se e liberta aquele que nos ofendeu. Não é natural perdoar, eu sei. Não é fácil perdoar, eu sei. Mas precisamos perdoar. Mesmo sabendo que o nosso estado humano natural é não perdoar, é vingar-se, é ressentir-se, é ofender, é retrucar. E isso a gente pode ver nas famílias, nas nações, nas instituições. Infelizmente, o nosso estado humano natural é não perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos decidir perdoar. Porque perdoar não é natural como respirar. A Bíblia fala de José. Os que leem a Bíblia conhecem bem a história de José, conhecido como José do Egito, que foi vendido por seus irmãos e ficou preso por causa daquela condição de escravo. A princípio, cuidando de um grande oficial do rei, mas depois de uma calúnia, foi parar na cadeia. E ali ficou um bom tempo. E por causa de uma grande fome, uma grande seca que tomou conta de toda a região, os seus irmãos, depois de anos, já pensando que José estava morto, foram ao Egito para comprar comida. E não sabiam que estavam comprando das mãos de o representante do rei, um ministro ilustre do rei, que era José. Ao reconhecer seus irmãos, José disfarçou, não se revelou a princípio. E não vou contar a história toda aqui, ela é bem conhecida, mas ele segurou alguém ali para que os irmãos voltassem ao pai, levando comida. E ele foi criando alguns bloqueios para aquela comitiva de irmãos que não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Até que José, não suportando mais, se deu a conhecer aos seus irmãos. E diz o texto de Gênesis 45 que ele chorou alto ao revelar-se,
ao ponto da casa de Faraó ouvir o seu choro, o choro da dor, o choro da ferida causada pelos irmãos, o choro do perdão. José estava perdoando os seus irmãos e deve ter sido um momento doído para ele, aquele. Porque o perdão dói. O perdão tem um preço. O perdão é de fato assumir a culpa do outro e desfazê-la, anulá-la, como se nada tivesse acontecido antes. Dói perdoar. Não é natural perdoar, mas precisamos perdoar. Jesus nos ensinou na conhecida oração do Pai Nosso a pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, porque o pecado é uma dívida, assim como perdoamos aos nossos devedores. Veja esta oração. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, nós pedimos que Deus nos perdoe assim, na medida que perdoamos aqueles que nos devem. Então, como pedir perdão a Deus a varejo? Um pouco de perdão. A gente quer perdão total dos nossos pecados, das nossas dívidas para com Deus. Assim também devemos perdoar a quem nos deve, a quem nos ofendeu. Dá pleno perdão. Perdoa-nos assim como. Assim como temos perdoado, perdoa-nos. Assim como tu nos perdoaste, Senhor, eu perdoo. Jesus diz mais: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como pedir perdão a Deus se não perdoamos? Então, será que Deus nos perdoa na condição de perdoarmos? A questão é essa. Quando a gente aprende, quando a gente acredita, crê, recebe o perdão de Deus, a gente vai perdoar. A gente perdoa. Se eu fui perdoado e eu creio que estou perdoado por Deus, eu vou perdoar também. Esse é o sentido destas palavras. A gente não perdoa muitas vezes porque não crê no perdão de Deus por nós, para conosco. Porque aqueles que já experimentaram o perdão dos seus pecados sabem que a sua parte é perdoar aqueles que lhe ofenderam. Isso é tão importante que Jesus disse que se você estiver na igreja, diante do altar, oferecendo a sua oferta, e ali lembrar-se que o seu irmão tem alguma coisa contra você, ele diz: deixe a oferta no altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta. Significando dizer que o perdão tem precedência ao culto, ao sacrifício religioso, aos ritos, aos exercícios espirituais. Pouco importa seguir um rito, seguir uma doutrina, seguir uma norma religiosa, se não há perdão.
Porque o perdão tem que ter primazia nas nossas vidas. Não podemos cultuar a Deus, servir a Deus, viver uma vida espiritual saudável sem perdoarmos aqueles que nos ofendem. O perdão é um mistério. Por que é um mistério? Jesus contou uma parábola de um rei que chamou os seus servos para prestarem contas. E um deles lhe devia uma quantia impagável. E sabendo que não podia pagar, porque o rei exigiu que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que tinha para pagar a dívida, ele disse: não posso pagar, é impagável. E o rei perdoou a sua dívida. Saindo dali, ele encontrou um colega que lhe devia uma quantia insignificante comparada à sua. E ele o exigiu, ele o forçou a pagar a dívida. Os colegas, vendo aquela injustiça daquele homem que foi perdoado por uma quantia impagável e agora está humilhando um colega que lhe devia um valor bem menor, comunicaram ao rei e o rei manteve a dívida do primeiro e o entregou aos verdugos para que ele fosse castigado até que pagasse toda a dívida. Aqui a gente percebe que quando a gente não recebe o perdão, a gente não dá perdão. Quando a gente não crê no perdão, a gente não dá perdão. A gente acha que não merece o perdão, por isso não perdoa. Isso mostra que, de uma certa forma, o perdão é um mistério. Deus nos garantiu uma influência muito grande. Negando perdão aos outros, estamos de fato determinando que eles são indignos do perdão de Deus. E da mesma forma nós. De algum modo misterioso, o perdão divino depende de nós. Deus perdoa através de nós. Já ouvi muitas pessoas dizerem: eu não perdoo porque só Deus perdoa. Não, você pode perdoar. Você pode perdoar a quem lhe ofendeu. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês disserem a alguns estão perdoados, eles estarão perdoados. Podemos anunciar o perdão de Jesus para as pessoas e podemos dar o nosso perdão para aqueles que nos ofendem. Temos esse poder. Mas precisamos primeiro nos encontrarmos na condição de perdoados. Crer no perdão de Deus para que possamos ter condições, temos uma graça de oferecer aos outros aquilo que já recebemos. Muitas pessoas poderiam alistar o que qualifica, o que identifica, o que caracteriza um filho de Deus. Mas uma marca singular de um filho de Deus é o perdão. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Deus é bom para com todos. Deus faz o sol nascer para maus e bons, e manda chuva para justos e injustos. Jesus manda que amemos os inimigos e oremos pelos que nos perseguem. Isso identifica um filho de Deus. Os que assim não podem proceder estão confessando
não terem uma marca, uma identidade de filhos de Deus. É próprio de um filho de Deus perdoar. Perdoar sempre. Perdoar aqueles que lhe ofendem. Porque eles próprios já experimentaram, já usufruem, já conhecem o valor, o diferencial, a qualidade de uma vida perdoada. Perdoemos, perdoemos sempre. Deus nos abençoe.